Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo hoje e nós vamos para a última igreja, das 7 igrejas da Ásia. Vamos aí para a igreja de Laodiceia, a igreja morna, Então olha só, esse texto ele vai do versículo 14 até o versículo 22, de Apocalipse capítulo 3. E nós vamos falar hoje dessa igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, uma igreja que não tem decisões, ela não está nem lá e nem cá, Então olha só, vamos aprender um pouco hoje com ela. O versículo 14 vai dizer o seguinte. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu já vou falando e comentando, tá? Pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Olha só, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, daquele que firma todas as coisas, daquele que decreta a última palavra. Então por isso que ele fala essa palavra do Amém, do assim seja. Ou seja, aquele a qual os planos dos homens são traçados, as pessoas fazem seus planos, as pessoas arquitetam seus planos, mas quem determina é o Senhor. Então, essas são as palavras daquele que determina as coisas. É Ele quem fala quem é e quem não é, e o que não é. Então, tudo depende dele, tudo está no controle dele. Se estiver na vontade dele, ele diz amém. Se não estiver na vontade dele, ele repreende. E é o que nós estamos vendo aqui. Nós vamos ver, E ele continua: testemunha fiel e verdadeira. Mais uma vez, esse texto vai relembrar a testemunha fiel e verdadeira, Esse que viu e vivenciou todas as coisas desde a criação do mundo. E verdadeiro porque ele é o próprio verbo, João vai falar isso, João capítulo 1, Sem ele nada do que existe, do que foi criado existiria. Então olha só, ele fala o soberano da criação de Deus. Então aqui ele está mostrando que ele é dono de tudo. Ele já começa na carta da igreja de Laodiceia dizendo: eu sou dono de tudo. Tudo que foi criado por meio de mim, por mim e através de mim. Então, eu sou dono de todas essas coisas. Eu sou o sim, o amém, Eu sou aquele que é uma testemunha fiel da criação e verdadeiro, tá? Eu sou aquele que é dono de tudo. Aí ele chega no versículo 15. Ele mostra o seguinte: conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja de Laodiceia ela vivia uma vida dupla, ou tentava viver uma vida dupla. Como assim, irmão? Antes, tentar viver nas suas vontades e tentar viver na vontade de Deus. Tentar fazer o carnal e tentar viver o espiritual. É uma igreja que nem era fria e nem era quente. Era uma igreja que ela não tinha decisões, ela não tomava decisões, ela não andava, não estava andando. Se andava um dia, agora não está andando, dentro dos parâmetros, dentro dos princípios, não está cumprindo com aquilo que realmente agrada a Deus e qual seja a vontade de Deus. Então não está fazendo isso. Então por isso Deus chama ela de morna, Você não é nem quente e nem fria. Você não toma decisões em que lado você quer viver, se você quer viver longe de mim, ou se você quer viver perto de mim, se você quer fazer a minha vontade ou a sua vontade, Você está servindo a dois senhores, a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Você está servindo a dois senhores, Laodiceia, e não tem como servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, nós podemos ver isso, que Jesus fala sobre isso. É impossível servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de aborrecer um e agradar o outro. É impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e as riquezas. E justamente o que vai bater na tecla é justamente sobre as riquezas da igreja de Laodiceia
que a tornaram da maneira que ela está. Ou seja, ela não sabe viver mais para as suas vontades e tão somente para as suas vontades ou simplesmente para a vontade de Deus. E nós vamos entrar nisso aqui, né? Aí o versículo 16 vai dizer o seguinte: assim, porque você é morno, né? Não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Ou seja, eu posso até ter longanimidade daqueles que são frios ou carnais, ou aqueles que quiseram viver sua vida dissoluta. Eu posso até ser longânimo, porque esses, segundo isso aqui, o que dá a entender é isso, porque esses até são mais louváveis do que vocês, porque eles decidiram alguma coisa na vida, eles decidiram viver a vida deles lá perdidos, mas eles tomaram a decisão. Eu ainda sou mais longânimo para eles, mas a vocês, por vocês não serem nem frio, nem querendo viver a vontade da carne, muito menos viver a minha vontade, eu estou a ponto de vomitar vocês. Esse vomitar, ele quer dizer o rejeitar. Ele justamente quer dizer que eu não suporto, ou seja, é insuportável, né? Tanto uma pessoa indecisa, se serve ou não serve a Deus, tentando viver uma vida híbrida espiritualmente, ou vivendo uma vida ambígua, né? Seja na carne ou no espírito, né? Ou tentando, né? Porque não tem como viver no espírito dessa forma. Mas a carne até aceita, mas o espírito não aceita. Então, olha só, o que acontece? Acontece o seguinte: Deus, ele falou, eu não suporto isso aqui, eu não estou suportando, eu não aguento pessoas que vivem dessa maneira. Ou toma-se uma decisão, viva uma decisão. Por quê, meus irmãos? Cristo se sacrificou por nós por inteiro. Deus, ele nos deu a salvação por completo. Deus, ele anunciou a plenitude dos tempos através de Cristo Jesus. Ele nos deu nada pela metade, ele não se revelou pela metade. Ele revelou-se inteiramente em Cristo Jesus. Agora, de que forma nós devemos servir Cristo? De corpo, alma e espírito. Paulo vai dizer isso, que os vossos corpo, alma e espírito se mantenham irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todo o nosso ser, que toda a nossa essência, que toda a nossa habitação, nosso viver, ele seja um viver totalmente exclusivo para Jesus Cristo. Tá? Então, para se ser igreja, se considerar igreja e ser participante de Jesus Cristo em todas as suas bênçãos espirituais, como está inserida lá em Efésios capítulo 1, né? Todas as bênçãos espirituais já outorgadas à igreja, para que nós possamos vivenciar tudo isso, a gente tem que se entregar completamente a Cristo. Agora, viver como a igreja de Laodiceia não tem como. Não tem como ter um pé no mundo, um pé na igreja. Não tem como ter um pé no pecado e um pé querendo viver santidade, não tem como. Né? Como nós vimos nas igrejas passadas, que não tem como viver pecados ocultos. Né? Não tem como vivenciar isso. É impossível. Tá? Tem que ser tomadas decisões. Tem que ser tomadas decisões. Tem que se vivenciar uma vida de santidade e uma vida de exclusividade. Justamente a vida de santidade é o quê? Separados para Deus. Uma vida de separação a Deus para viver a vontade de Deus. Agora, a igreja de Laodiceia está totalmente fora desse parâmetro. A igreja de Laodiceia ela tá morna porque ela não é nem fria, ou seja, não faz nem a vontade dela direito e muito menos a vontade de Deus. Então Deus, olha, para mim você é como se fosse insuportável, eu tenho que vomitá-lo, não tem como eu te tolerar você aqui, né? Ou seja, na minha presença ou em mim, não tem como. Então isso se torna uma igreja, né, vomitá-lo da minha boca, ou seja, uma igreja que ela não está vivendo a vontade de Deus e muito menos, né, tendo a decisão de viver uma vida dissoluta, né? Está aí em cima do muro, como a gente diz, né? E o versículo 17 ele diz: você diz, ou seja, a igreja de Laodiceia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha só o que a gente falou sobre Mateus capítulo 6, né? Acerca de servir a dois senhores. O que aconteceu com essa igreja ao longo do tempo? Ela começou a parar de vivenciar uma vida com Cristo, ou seja, Cristo era o seu sustento,
né? Cristo é o nosso sustento, porque quando a gente pega Mateus capítulo 6, a gente vê isso, ele mesmo fala, não andeis preocupados com o que há de comer, beber ou vestir. Quem anda preocupado com essas coisas são os pagãos, né? Cristo diz isso. Então, ou seja, ele ainda fala no versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas, todas estas coisas. Ele está se referindo a necessidades básicas. Ele não está falando de todas as coisas do mundo vão ser dadas a vocês. Ele está falando de necessidades básicas. E a igreja de Laodiceia ela foi por um lado totalmente diferente. Ela pendeu para um lado aonde ela começou a adquirir riquezas e o seu coração começou a se enraizar nas riquezas. Ainda em Mateus capítulo 6 fala isso. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro de Laodiceia não estava nos céus. Não ajunteis tesouro nos céus, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem corrói, mas ajunteis nos céus, onde nem a traça e ferrugem corrói, nem um ladrão fia, né? Nem um ladrão rouba. Então, ou seja, a visão de Laodiceia ela se deturbou ao longo dos tempos ao adquirir riquezas. Provavelmente a igreja mais rica que existe em poder aquisitivo e dinheiro dentro dessas 7 igrejas, porém, a pior de todas. Né, entre aspas, uma das piores. Por quê? Porque ela se deixou levar. E esse Deus que ela estava servindo, que ela vivia servindo Mamon, mas também ao mesmo tempo querendo servir Deus, esse Deus que ela estava servindo, essas riquezas, gerou nela soberba, orgulho, né? E isso é algo que a gente aplica até mesmo, a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Por isso que ele vai dizer, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, né? Ou seja, eu não tolero você, eu resisto a vocês, entendeu? Eu não tenho longanimidade com vocês. Então, olha só, isso é interessante a gente também analisar aqui o que vai ser dito aqui, ó. Não reconhece, porém, que é, isso Deus falando acerca dela, ainda no versículo 17. Vocês não reconhecem que, porém, são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que isso significa? Miserável, alguém que necessita de um favor. Ou seja, uma pessoa, quando Deus proferindo isso da sua boca, dizendo a eles, eles dizendo serem ricos, aparentemente não precisam de ninguém, né? Estão se baseando, se posicionando, se alicerçando nas suas riquezas. Agora, Deus ele fala, vocês são miseráveis, ou seja, vocês precisam do meu favor. Vocês acham que são tão ricos, mas vocês são miseráveis. Vocês precisam do meu favor. Segundo, vocês falam que são tão ricos, mas eu te considero pobre. Aqui vocês não têm nada, aqui vocês estão pobres. Diferente da outra igreja que nós vimos aqui, né, onde vai dizer, vocês acham que são pobres, mas na verdade são ricos, né? Então olha só, aí ele vai dizer o seguinte, vocês são cegos. Ou seja, vocês só conseguem enxergar as coisas carnais. Vocês só conseguem enxergar as coisas que são do homem, vocês só conseguem enxergar as suas riquezas, mas vocês não estão conseguindo enxergar as coisas espirituais. Aí vem Paulo aplicar 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não fixe os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê passa, o que não se vê é eterno. Então Deus está falando, vocês são cegos, porque vocês não estão com os olhos fixos naquilo que é eterno. Vocês estão com os olhos fixos que é passageiro. Então, quando uma pessoa ela tem os olhos fixados, né, gravados ali, né, focados naquilo que é passageiro, ela está cega. Porque ela não está conseguindo contemplar a grandiosidade de todas as bênçãos eternas que existem em Cristo Jesus. Então, olha só. E ele fala, e que está nu. Ou seja, você acha que está vivendo em santidade comigo, você acha que está coberta, né, pelo sangue do Cordeiro, mas não, você está nu. Por quê? Porque só pode ser coberto, só podem viver em santidade comigo quem depende de mim. Não quem acha que é autossuficiente. Não é verdade? Então, nem isso a igreja de Laodiceia estava conseguindo ver, e Deus, Jesus Cristo, estava falando tudo isso para ela. Agora olha só o versículo 18, é algo magnífico. Dou este conselho, primeiro, Deus ele vai dar esse conselho, olha, eu vou dar um conselho a vocês. É por isso que a gente diz que conselho bom, né,
Se conselho fosse bom, não daria, né? Compraria. Mas Deus, ele não é assim, né? Isso é somente um ditado popular. Mas olha só, Deus, ele disse, eu lhe dou um conselho. Eu vou te dar um conselho, eu vou conversar com vocês. Comprem de mim. Comprem de mim. Aí a gente vai analisar esse compre de mim. Lá em Provérbios 23, vai falar assim, ó. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, que é a prudência, né? Mas não venda nenhum deles. Provérbios 23. Ele vai dizer justamente isso. Por quê? Aí Deus fala, compre de mim. Eu falei, mas como que eu compro alguma coisa de Deus? Pedro, ele vai dizer que a fé, ela vale mais do que ouro refinado. Ou seja, nós conseguimos adquirir alguma coisa de Deus e do mundo espiritual através da fé. Através de nós acreditarmos em Cristo Jesus e nos sustentarmos em Cristo Jesus. Cristo nos sustentar, a nossa crença, a nossa fé, o nosso acreditar em Cristo Jesus vai nos sustentar. Nós vamos entender que Ele é a nossa provisão. Ele vai nos dar todas as coisas. Por isso que quando ele fala Mateus capítulo 6, ele não está falando de pessoas que têm muito dinheiro ou que vivem com base. Não, ele está falando de fé. Ele está falando de entender que quem supre e quem pode suprir é somente Deus. Então nós tão somente devemos o quê? Acreditar que Ele é aquele que supre e aquele que sustenta. Então, ou seja, o que Deus fala, compre de mim. Como que nós compramos? Através da fé. Ou seja, Laodiceia, você precisa voltar a enxergar com os olhos da fé. Você precisa voltar a enxergar e entender que sou eu quem te sustento. Sem mim você não consegue ficar de pé. Você precisa entender que não é as suas riquezas que te colocam em uma posição elevada no mundo espiritual, ou que te leva às alturas, ou que te faz ter acesso, né, ao meu trono de graça. Você tem que entender que a fé em mim, acreditar em mim, saber que sou eu quem te sustento, saber que sou eu que supro todas as suas necessidades, saber que tudo vem de mim. Eu criei o mundo, Laodiceia. Eu criei o mundo. Você precisa entender isso. Então compre de mim. Ou seja, antes de você pedir e querer olhar para essas coisas, você vai ter que ativar a sua fé. Você vai ter que viver pela fé. Você vai ter que rever todos os seus conceitos e voltar a acreditar fielmente em mim. É disso que ele está falando. As pessoas às vezes pensam assim, mas como assim compre de mim? É justamente isso. Olha, Laodiceia, não tem como você adquirir essas próximas coisas que eu vou falar se você não tiver fé. Se você não acreditar que eu possa dar e que eu possa de fato perdoar você e te sustentar. Não tem como você conseguir. Tá? E o que ele vai dizer aqui agora? Ele vai dizer o seguinte, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Você sabe o que esse ouro significa? Palavra e sabedoria. Olha lá em Provérbios 23. Compre de mim o que? Verdade e sabedoria. O que esse ouro representa? Esse ouro representa nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, que também é a sabedoria de Deus. Entendeu? Então, ou seja, Laodiceia, sabe como é que você quer ser rico? Sabe como que um cristão ele é rico? Quando ele é cheio da sabedoria de Deus, quando ele é cheio da palavra de Deus, quando ele é cheio da profecia de Deus. Isso é um cristão rico. Por quê? Porque quanto mais palavra ele tem, mais fé ele tem, mais ele acredita nas promessas e mais ele entende que Deus é suficiente para manter e sustentar a sua vida, seja nessa ou na eternidade. Olha só que lindo. Vamos lá, vamos continuar. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Isso significa o quê? Prudência. O que é prudência, irmão Anderson? O ato da sabedoria. Primeiro ele pede, compre sabedoria. Depois, utilize a sabedoria para viver em santidade. Ou seja, a prudência nos faz ser moldados também na santidade. A prudência é a atitude, a prática da sabedoria. Então olha só, ô Laodiceia.
você compra primeiro a palavra, para que você aumente a sua fé, a sua esperança. Compra a sabedoria, para que você possa entender isso, para que você possa compreender melhor. E depois disso você compre roupas, compre vestes, ou seja, se santifica, se separa. Viva verdadeiramente, seja quente, viva verdadeiramente a santidade em mim, né? Seja prudente, Laodiceia, viva em santidade. Olha só, e ele continua, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodiceia, você precisa abrir os olhos e começar a ver tudo o que eu estou fazendo. Começar a se atentar para os sinais da minha vinda, começar a se atentar para todas as ciladas que Satanás tem armado para tentar fazer vocês cair, enganar vocês. Laodiceia, vocês precisam enxergar e compreender pelos olhos da fé que todas as coisas foram criadas por mim e eu as sustento, e eu sustento vocês. Vocês precisam viver pela fé, pela fé. Vocês precisam abrir os olhos, vocês precisam enxergar. Enxergar o que, irmão, antes? Enxergar o caminho, enxergar a verdade, enxergar a vida, que é Jesus Cristo. Então ele fala sobre isso, ou seja, onde isso está aplicado em Provérbios 23. Comprar a instrução. Porque para que os olhos possam se abrir, para que possamos caminhar, precisa-se de instrução da parte de Deus. Então precisamos enxergar isso, querer ver, querer enxergar que nós estamos errados, tirar essa venda dos olhos, né? Assim que 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos a ponto de que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Deus. Então olha só, esse é o versículo 18, ele chega no versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, Laodiceia, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Olha só que incrível. A gente vai lá em Romanos, né? Nós vamos ver que nada pode nos afastar do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo, a qual está em Cristo Jesus. Então, ou seja, Deus não mudou o seu amor pela igreja. A igreja que mudou a sua conduta para com Deus. Temos que entender isso. Tem muita gente que acha que o errado é Deus. Não, o errado somos nós. Por isso que ele está falando, olha, eu preciso que vocês abram os olhos, para que vocês entendam que vocês erraram. E vocês saibam que o caminho certo sou eu. Então ele vai continuar dizendo, por isso, seja diligente, ou seja, faça a coisa certa, olhe de maneira correta e arrependam-se. Olha só, isso é um conselho de Deus, arrependam-se, voltem, passem a enxergar. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Ou seja, esse texto vai trazer uma alusão, muita gente usa ele separado, né? Mas esse texto vai trazer uma alusão de uma igreja que está sem comunhão com Cristo. Depois dessa mensagem de Cristo, o que Cristo vai fazer? Eu vou bater na porta. Agora eu quero saber quem é que vai abrir, porque quem abrir é sinal de que quer ouvir os meus conselhos e que ouviu os meus conselhos. Olha só para você ver que diferença. Então vamos lá, eu vou bater na porta. Ei, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, ou seja, quem entendeu o meu conselho, quem ouviu a minha voz, vai abrir. E eu vou sentar na mesa, eu vou cear com ele, ou seja, eu vou restabelecer a comunhão. Nós vamos voltar a dialogar, a conversar. Nós vamos voltar a ter comunhão novamente. Talvez existem pessoas nesse momento, né, vivenciando esse tipo de coisa, assim como Laodiceia, perderam a comunhão com Cristo, mas ele quer restabelecer a comunhão. Então ouça o conselho dele. Ouça a voz dele chamando para arrepender. Ouça a voz dele chamando para a santidade. Ouça a voz dele chamando para escolher o lado certo, escolher o caminho certo. Então olha só, o versículo 21 vai dizer, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então olha só, por que Jesus está dizendo isso aqui, irmão Anderson? Por que Cristo está dizendo isso? É justamente porque ele está trazendo
a memória da igreja de Laodiceia toda a herdade que a igreja tem no reino de Deus. Como assim? Toda a herança que ela adquiriu através de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas pensam, eu sou rico nessa terra. A riqueza que está guardada lá é muito maior, excede a qualquer entendimento. Tá? Então a riqueza de reinar com Cristo não tem preço. Não há nada nessa terra que possa nos impedir de viver com Cristo eternamente. Nós não podemos deixar que nada nessa terra possa tirar o nosso foco de tudo aquilo que Cristo morreu, se sacrificou, passou por nós para podermos viver eternamente uma vida, né, como filhos de Deus. Tá? Então, olha só, não se deixe cegar pelas coisas dessa terra, pelas coisas desse mundo, porque Cristo ele está continuamente, né, através da sua palavra, o Espírito Santo continuamente nos testificando, né, testemunhando de tudo aquilo que Cristo fez por nós, né, a qual ele também é o penhor, o garantidor, o mantenedor dessa redenção. Então nós temos que nos manter firmes, com os olhos fixos em Cristo, para que a gente não possa achar que as coisas dessa terra, ou as riquezas que aqui estão, possam ser maiores do que as que hão de ser reveladas a nós. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Terminamos aqui as 7 igrejas. Tá? No próximo vídeo nós vamos começar a falar de Apocalipse capítulo 4. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.